tudo bom? Aqui é a Fernanda Rocco, de mais um podcast de Mãe na Real. E hoje a gente está com dois convidados super importantes para a nossa família aqui, para a minha família, que é o Sargento Paz e o Soldado Lima. Eles são professores de jiu-jitsu do meu menino. Na verdade, é um evento social que eles fazem. Eles dão aula para as crianças carentes aqui, ou até para quem fizesse aula lá no batalhão da Rotan. E para mim foi uma das melhores aulas que a gente teve com o nosso, uma das maiores experiências, das melhores experiências que a gente teve com o nosso menino de aula de jiu-jitsu foi lá. E não tinha como não chamá-los aqui, porque vocês sabem o quanto eu faço questão de que a gente faça um esporte lá em casa, que os meninos façam um esporte, quanto isso edifica a alma. Enfim, não estou falando só dos meninos, eu acho que de qualquer pessoa, inclusive de mulheres. E não tinha como não chamá-los aqui. Hoje eu vejo a diferença no meu menino que pratica o jiu-jitsu do antes que não praticava e da evolução dele, da autoestima dele. Mas eu vou abrir agora para eles se identificarem, falarem um pouquinho mais, porque o que eu sei é o mínimo. Então eu vou deixar a entrevista muito mais com eles, que eu acho que é muito proveitosa. Tudo que eles vão falar vai ser muito proveitoso para vocês que podem assistir. Tá bom? Estou abrindo para vocês. Sargento Paz, identifica pra gente, fala um pouquinho de vocês, do projeto social, depois o Lima fala um pouco. Tá. Eu sou o terceiro Sargento Paz, policial militar do Batalhão Rotan. Faço parte do Batalhão Rotan desde 2011, né? E nós desenvolvemos hoje um projeto social voltado para as crianças carentes e da comunidade, né? E dos bairros adjacentes. Inicialmente era com esse objetivo e hoje a gente atende a Grande Cuiabá, né? Cuiabá, Várzea Grande. E inclusive já tivemos até alunos que moravam em Santo Antônio do Leveger. E é um trabalho de prevenção primária, de segurança pública. Né? Pouco se ouvia falar na época em prevenção e promoção à segurança pública. E aí surgiu a ideia, através de um comandante que nós tínhamos na época, a gente fazer algo também para a comunidade, para aproximar a comunidade do Batalhão Rotan, né? Tirar aquela imagem só de repressão que aparece na televisão, né? Polícia. O Batalhão Rotan é um batalhão que só confronta bandido, né? Sim. E não é só isso, né? Batalhão Rotan, além disso, faz muitos outros serviços para a sociedade, né? Inclusive de beneficência, né? Inclusive um trabalho de desenvolvimento junto à sociedade, junto a outros órgãos, é um trabalho multidisciplinar, multiprofissional, não é feito só por policiais, né? Hoje nós temos psicólogos, nutricionistas, neurologista, tem médico, tem dentista, tem pessoas com boa vontade de querer auxiliar a formar bons cidadãos, que é isso que a gente precisa, ter bons cidadãos inseridos na sociedade, e com isso a gente vai evitar muitas coisas, né? E então é um trabalho que a Polícia Militar, junto ao comandante geral, tem se preocupado em fazer realmente de prevenção, não só de prevenção, mas também de promover esses projetos sociais, né? O batalhão hoje tem o projeto social Jiu-Jitsu Rotan, que já esse ano inteira 11 anos, e também a escolinha de futebol Grêmio Rotan, uma graça, que é desenvolvido pelo Sargento Juniel Padilha, que é um cara fantástico, que a gente tem também no batalhão. Então, no início lá, com todas as dificuldades, nós fazíamos junto com o pessoal da LBV, a gente ia lá, pegava eles na LBV, que é ali do lado do batalhão, levava eles ali com 10 alunos, né? Na época o Sargento Juniel, ou na época o Sargento Roderick iniciou também junto com a gente estava ali junto. E foi tomando proporção, foi ganhando destaque, foi desenvolvendo, foi crescendo. Aí hoje está eu à frente como coordenador, está o Soldado Lima me auxiliando ali como diretor técnico, cara altamente capacitado. Assim, hoje nós estamos vivendo uma fase excelente no projeto social, em termos de qualidade técnica, em termos de até assim, de estar aproveitando tudo que a gente já fez durante esses anos, né? Plantou, né? Estamos colhendo tanto de coisa que a gente já plantou, uma estrutura boa. Estrutura excelente. Estrutura Acabaram de fazer uma reforma linda. Nós temos hoje nós estamos para inaugurar um centro de preparação física para os atletas. Então, além dos atletas ter condição de treinar num tatame de alta qualidade, com alta qualidade técnica, Isso ainda tem
ainda tem a parte do fortalecimento, da preparação, e aí o atleta, ao longo da sua carreira também infelizmente acontece muitas lesões, né? Então, assim, a gente preocupado com isso também, não só fortalecer o atleta, mas também de tratar o atleta, né? Não deixar ele desamparado. Então, a forma que a gente tem é tá ali, é falar, ó, você machucou representando a gente, então a gente vai cuidar de você também. Então, a gente tem hoje o Centro de Preparação Física, que vai ser inaugurado, para poder ele também tratar essas lesões, né? Que é muito até importante. fortalecer o atleta, né? Prevenir lesão, que é também mais importante, né? Antigamente nem se falava nisso, era só botar pra lutar ali, seja o que Deus quiser, né? Verdade. Na verdade, você falou uma coisa bem certa. Com excelentes profissionais. Então, todos são lutadores de jiu-jitsu lá. Agora, Soldado Lima, se apresenta. Conta um pouquinho do projeto pra gente também. Porque hoje a gente tá com dois convidados muito especiais aqui. Bom, boa tarde. Sou o Soldado Lima. Sou policial desde 2015. Estou no Batalhão Rotan desde 2016. Eu tive o privilégio Falo privilégio porque quando eu formei, né? Antes de eu formar, na verdade, para você ir para uma unidade especializada, você tinha que sair do curso de formação e ter pelo menos 2 anos de batalhão de área, né? Não podia ir direto. Havia uma regra, uma doutrina a respeito disso. Então, eu me sinto privilegiado em ter saído do curso de formação e já ter a oportunidade de operar em um batalhão de Rotan, né? Então, para mim foi um privilégio muito grande. Sempre pratiquei arte marcial. Na minha infância e adolescência, a arte marcial sempre fez parte da minha vida. Cheguei no batalhão faixa marrom de jiu-jitsu. Um ano depois, eu fui graduado, um ano e meio depois fui graduado faixa preta. E fui convidado, né, pelo Sargento Olerix, Sargento Paz, para fazer parte, auxiliar eles no projeto. Para mim foi uma satisfação enorme, unir polícia e arte marcial, trabalhar com as duas coisas juntas. Né? Bom demais, né? E o Sargento Fernandes também, na época, me chamou para fazer parte de uma pasta, né, que nós temos hoje, chamada Controle de Submissão, que é voltada para uma disciplina voltada para o policial de cumprimento de dever legal. Então, é isso, né? Cheguei no batalhão, já praticando arte marcial, além do serviço operacional, fui chamado para fazer parte dessas disciplinas, dessas pastas que envolviam a arte marcial. Fiz parte junto com eles, né, no projeto, e desde então a gente trabalhando junto, né? É um projeto que tem um objetivo muito nobre, como o sargento falou, né, formar cidadãos, né? E mostrou realmente na prática essa atividade, né, mas essa frente de enfrentamento da polícia, que não é só o combate em si, mas também a prevenção, principalmente no início dela, né, tratando das crianças, dos adolescentes. Então é isso. Na verdade, depois eu convido vocês para darem uma olhada, porque é um projeto muito lindo. Então, assim, a gente quando fala aqui parece ser bem simples, só ensino de arte marcial, e não é isso. Eles têm um lema lá que eles falam forte, depois eu vou pedir para vocês falarem aqui, que é bem legal. Então, a criança já entra repetindo as palavras certas, eles formam o caráter, eles dão princípio para as crianças lá, e além de tudo, existe toda a técnica do jiu-jitsu. Eu procurei o jiu-jitsu para o meu filho, porque eu queria estimular várias coisas nele, entre garra, entre determinação, e também saber se defender, ter o controle pessoal da luta, se ele tiver que entrar numa luta ou só se defender. E eu queria saber o seguinte, esse projeto veio exatamente para isso, para trazer isso tudo para as crianças carentes, é isso? O jiu-jitsu é um instrumento de trabalho que a gente tem, né? É uma ferramenta. Então vocês já lutavam jiu-jitsu para se... Já. Por conta da profissão, é isso? Eu particularmente, treino Olha que legal. defesa pessoal da arte marcial desde os 8 anos de idade. Então, eu vim primeiro do karatê, aí depois eu fiz judô, aí eu fiz capoeira, né? Aí depois eu fiz kung fu. Aí em 2006 eu comecei a treinar MMA, que era, na época o MMA nossa era o Muay Thai e o Jiu-Jitsu. Então, a luta em pé era o Muay Thai e a parte de chão era o Jiu-Jitsu, que a gente falava submission, né? Em 2006. Então, assim, eu sempre tive envolvido com arte marcial. Isso porque... por conta da hiperatividade, né? Então, assim, meus pais é um recurso dos meus pais, né? E sempre joguei bola também. Fui pra São Paulo jogar bola, fiquei um tempo. Então, estudava de manhã, jogava bola segunda, quarta e sexta tarde. E sempre entre os treinos de futebol eu treinava, né?
Então então na época o capitão da época viu que tinha os policiais que treinavam ali no batalhão, vamos escolher um esporte aqui pro batalhão, e tinha 2 praticantes de jiu-jitsu. Foi a ferramenta que a gente tinha na época para poder utilizar, né, para poder aprimorar essas virtudes, esses atributos das crianças, né? E é uma excelente ferramenta, porque trabalha justamente isso que a senhora falou, que é a determinação, a perseverança, a garra, a disciplina, né? Esse autoconhecimento, a criança ela consegue ganhar uma confiança em qualquer ambiente que ela esteja. É muito importante isso, uma criança que tem confiança, né? Ela tem segurança onde ela estiver, com os amiguinhos que estiver, na casa de quem estiver, ela vai ter essa tranquilidade, né? Que é muito importante, essa segurança. E o jiu-jitsu ele desenvolve isso naturalmente, né? Isso. Naturalmente vai desenvolvendo, assim como outras artes marciais, né? Mas o jiu-jitsu ele tem uma parada que é muito interna, assim, e todo dia ele tem que estar ali brigando com ele mesmo para poder se superar, né? E isso é muito bonito no esporte, né? Eu acredito que é o brilho do esporte. Sim, não, o jiu-jitsu eu acho legal, você vai explicar um pouquinho mais pro soldado pra gente, mas ele tem o corpo a corpo, ele tem a distância, ele tem o cálculo, ele tem a finalização, tudo embolado junto, então assim, eu com um pouco de conhecimento acabei escolhendo isso, e eu vejo que ele traz tudo que o Sargento Paes falou em qualquer personalidade de criança. Seja a criança mais tímida, seja a criança mais o fortalão, o que é o mais forte da turma, seja a criança mais quieta, reservada, o bagunceiro se acalma, o hiperativo ele se acalma, o que é tímido, introvertido, ele começa a se manifestar mais, começa a desenvolver mais a fala, o contato, a se expressar. Isso aí é natural, porque ele começa a igualar, a padronizar assim, né, as pessoas num ambiente, e dali de dentro de uma academia do dojo, ele vai levar para a vida dele. Então assim, ele vai saber que ele tem que segurar as emoções dele, se ele for muito eufórico, que pode atrapalhar ele, porque Sim. Atrapalha na luta, né? Na luta, ele precisa de reflexo, precisa de concentração, precisa de ter ali, saber o momento certo de agir. E o cara que é muito inseguro, que é muito quieto, que é muito assim, passivo, ele tem que saber também que tem o momento certo dele de agir, de ter a iniciativa, né? A gente fala que tá tudo dentro do nosso brado do batalhão, né? Quando a gente inicia nossas atividades lá, no início a senhora até falou aí, a gente fala sobre o brado, né? Que é coragem, audácia, perseverança e intelecto. Esse Fala pra câmera, por favor, porque tem que gritar isso lá, gente. É no começo e no final? Faz parte do início da disciplina ali, né? Quando eles chegam no batalhão, né? Que a gente já fala assim, tem que se preparar. Pra aula de jiu-jitsu tem que se preparar, né? Toma um banho, prepara o kimono, coloca organizadinho. Organiza o próprio kimono, limpa. Chegar no batalhão, já se identifica ali na guarda ali, dá boa tarde pro policial, boa noite. Quando chegar no dojo, coloca o chinelinho no lugar certo ali, vai pisar no tatame, já faz a reverência, cumprimenta. E aí tem um brado, que é o brado do batalhão, né? O brado do batalhão Rotan, que é coragem, audácia, perseverança e intelecto. Então dos policiais, nós levamos também para as crianças, para os nossos alunos. Então todos os nossos alunos, desde o pequenininho ali até o adulto, tem que bradar para poder iniciar as atividades. Tem que bradar com força. Tem que bradar com o pulmão cheio de ar e forte, né? A gente fala, tem que bradar para os vizinhos escutar. Tremer a caixa d'água. Tem que tremer a caixa d'água lá fora. Coragem, audácia, perseverança e intelecto. Olha, tem tudo isso aí, ainda tem um intelecto ali. Então não é à toa, não. E fala no começo, no final de toda a aula. Sim. Fala pra gente um pouquinho, soldado Lima, disso que a gente tá conversando. Do que o jiu-jitsu traz pra essa criança? Lá vocês atendem criança de que idade? Do mínimo? 6. De 6 até... 6. Aí não tem limite. Nós temos famílias inteiras. Tá tudo junto lá, gente, é uma graça de... Esses dias eu até comentei com o Fernando Paes, né, um dos cartões postais que a gente dá, além das crianças, né, além das crianças que hoje treinavam, por exemplo, a situação do Igor, né? Sim. O Igor e os irmãos deles, crianças extremamente vulneráveis. O Igor hoje é oriundo do projeto, se formou em fisioterapia, né? Fisioterapia, tá fazendo residência. Os 2 irmãos dele, gêmeos, também
os dois formarem em veterinária. Fazendo medicina veterinária. Estão fazendo medicina veterinária. Vocês olhando toda essa evolução. Foi porque na época, assim, mas na época, assim, eram as crianças mais carentes que a gente tinha no projeto, né? E aí, Lá tem de tudo, né? mas a mais carente que tinha na época, mas a gente via neles a vontade de vencer, de querer lutar, de estudar. Eu, tipo assim, cara, é isso que não precisa mais do que isso, é só essa vontade que a gente precisa, e precisa de alguém pra orientar eles ali, o caminho que tem que seguir, né? Tem até um provérbio bíblico que fala, né? Orienta as crianças no caminho que deve seguir, que quando crescer não desviará dele, né? Então, assim, a gente precisa disso, eu preciso de alguém pra orientar no caminho que deve seguir. Na época nós fomos na casa deles ali, cara, assim, uma situação assim, pô, casa... situação delicada, né? Não tinha reboco. Aí o menino, o Igor com 12 anos pesava 118 quilos. Nossa. E aí, tipo assim, cara, primeiro, na época eu pensei, o que a gente tem que fazer pra mudar a realidade dele? Primeira coisa. Vocês que pegaram ele, eles não foram até vocês? Não, a mãe dele levou eles lá no projeto social. Queria colocar meus filhos no projeto social por conta de todas aquelas coisas que ele já falou, que a criança eles eram inibidos, eles eram introvertidos, eles não conseguiam comunicar, eles nunca tinham andado de carro, de ônibus, nada. Tanto é que a primeira viagem pra competição eles vomitaram a viagem toda. Aí antes de levar pra viajar de ônibus, aí eles chegaram e falaram, professor, a gente nunca andou de ônibus. Só que tem um problema, a gente tem ânsia de vômito quando entra no carro, por isso que a gente não anda. Aí eu fiz uma preparação com eles, eu peguei meu carro e fiquei uma semana andando com eles de carro, no meu carro particular. Não. E eles vomitavam o carro toda vez que entravam. Aí toda vez que andavam no carro, tinha que lavar o carro, porque eles vomitavam, né? Mas aí, por exemplo, tinha que preparar eles, porque eles precisavam ir pra competição em outra cidade. E a gente pegou o ônibus da polícia, cara. Aí, tipo assim, pra amenizar um pouco, na época acho que deu um draminzinho pra eles, né? Pra dar uma dormidinha. Mas mesmo assim, vomitaram no ônibus, né? Mas pelo menos conseguiram vencer isso, né? E o Igor pesava 118 quilos com 12 anos de idade. Aí eu fiquei pensando assim, cara, não é só jiu-jitsu agora, né? Eu preciso daquele além, né? Do conhecimento que a gente tem, né? Porque, por exemplo, eu sou dentista também, né? Formação, né? Eu sou dentista também. Então, assim, eu tenho um pouco de conhecimento disso relacionado à saúde, né? Então, o que eu poderia oferecer pra ele além do jiu-jitsu, né? Conhecer um pouco a causa, por que ele tava obeso, né? Eu fui atrás de conhecimento para poder auxiliar ele no que eu tinha, né? Primeira coisa que eu fiz foi ir na casa dele, para conhecer a realidade dele. Aí, da família dele, na verdade, né? Porque como é um trabalho, na verdade, é igual fono, né? Fono você pega o paciente, não trata só o paciente, tem que tratar a família. Porque às vezes o problema é a família, os pais vão ficar repetindo, né? O erro é. O filho vai repetir a mesma coisa dos pais, né? Então vai virar um ciclo ali, né? De repetição. E quando eu cheguei lá, eu fui na sala, fui a cozinha, sala, tudo junto, assim, né? Aí quando eu entrei lá na porta, eu falei, dá licença aí, tá? Fui entrando assim, 2 fardos de Simba, assim, atrás da porta, 2 fardos de refrigerante, né? Aquela bomba de açúcar. Já vamos começar por aqui, né? Se a gente quer cortar caloria, carboidrato, vamos cortar o refrigerante, né? Igor, tem que parar de tomar refrigerante, mano. Aí refrigerante, aí fiz uma adequação alimentar pra ele, que era não sei quanto de guaraná, mais pão, era tipo a base da alimentação ali, né? Não. Eu lembro que foi muito marcante isso pra mim. E aí falamos, é o seguinte, é educação alimentar, vamos pra você ser atleta, quer competir e tudo, né? E só que assim, uma situação muito crítica, né, cara? E assim, sensibilizou muita gente, né? Na época até arrecadamos alimentação e tal. E aí cortou refrigerante, ficou mais de ano sem tomar refrigerante, carboidrato, pão, aquele monte de coisa doce, essas coisas, não comia. Em um ano ele perdeu 38 quilos. Então, já teve uma melhora ali, né? Treinando jiu-jitsu, estudando. E os gêmeos ali também. Aí um dia eu cheguei assim, né? Porque, cara, quando é muito difícil, a gente não tinha muito recurso, não tinha muito conhecimento também. E aí eu lembro que eu falei pra ele, isso é uma coisa que eu gravar também em mim, porque a mãe era obesa, o pai era obeso, o pai era alcoólatra. Inclusive ele perdeu o pai dele e a mãe dele agora na pandemia também. Foi bem triste, assim, porque eles ficaram sozinhos, né? Aí a irmã dele tá dando apoio. Na época eu falei assim pra eles, né? Cara, automaticamente a gente trabalha com crianças que são excluídas da sociedade praticamente, porque às vezes os pais estão presos, são usuários de droga, né? Se a gente não tiver a sensibilidade, a gente vai só colocar de escanteio, igual o governo faz, né? Meio que um remédio ali e depois não trata mais, né? Deixa de canto assim, né? Aí, cara, aí eu chamei o Igor pra conversar, falei, Igor, é o seguinte, mano.
uma criança obesa, negra, pobre, né? Automaticamente excluída da sociedade. Ninguém quer pegar um caso desse. Ninguém quer pegar uma criança assim e dar atenção pra ela e tratar e ficar cuidando ali, porque é um caso difícil, né? E a gente só tinha o jiu-jitsu, né? E aí, o que eu poderia falar pra ele além do jiu-jitsu? Dar o jiu-jitsu ali pra eles aprimorar as virtudes deles, né? Mas aí eu cheguei no Igor e no Gêmeos e falei assim, cara, acho que a única maneira de vocês saírem dessa situação é através do estudo. Que legal. Já pegou o gancho do estudo. Porque o estudo é tudo. O estudo é o que dá tudo pra gente. O estudo já tá falando, estudou. Tá te dando. Ele vai dar tudo pra vocês, o que vocês quiserem através do estudo, cara. Então é o seguinte, jiu-jitsu é bom, a gente vai conseguir vencer, vai conseguir um monte de coisa através do jiu-jitsu. Mas se vocês se empenharem, dedicarem nos estudos, porque eu já via neles a vontade de estudar, né? E eles eram muito inteligentes, eles eram quietinhos, mas eles pegavam as coisas muito rápido, assim, né? Então eram umas crianças diferenciadas. Eu falei, cara, se vocês se agarrarem mesmo no estudo, vai tirar vocês de todas essas condições e vai dar muita coisa pra vocês. Mas, na verdade, isso vocês falam até hoje, né? Eu vejo lá no treinamento, quem estiver dando treinamento já fala como é que tá o estudo, como é que tá o respeito aos pais, e o estudo leva a isso, aquilo. Então, assim, é uma união do que a gente precisa, né? Dos princípios, dos valores, de ter uma arte marcial e a dedicação ao estudo também. Eu acho que eu vejo isso lá. É isso que vocês querem passar, não é? Como eu tava falando, pra gente esse é o primordial, né? Como eu falei em off pra você aqui. Nós temos que começar a filmar o off, viu, Alan? Tem um lema, né? Que eu sigo esse lema. Eu vi ele lendo um livro chamado Black Belt Ninja, né? Mentalidade faixa preta do mestre Vinícius Zen. Mestre de karatê, faixa preta de jiu-jitsu também. Uma referência hoje. Ele fala, né, que a caneta e a espada caminham juntas. Olha que legal, gente. Né? Então, além deles aprenderem a lutar, além deles aprenderem lá técnicas não só técnicas de combate, alavanca, estrangulamento, para socos, mas o intelecto, né, o lutador, o Patrick é inteligente também. Claro. Sempre cobrei isso dele. E não tem como não ser numa luta. Você tem que ir lá estar armando o que você vai fazer. O jiu-jitsu é um xadrez humano, a gente sabe que é um xadrez humano. Então tem que andar a técnica e a tática junto, não é só... Eu achei interessante, você falou no início, né? O Floriano falou sobre autoconfiança, né? Quando a gente fala que a arte marcial traz uma autoconfiança para a criança andar com a cabeça erguida, saber entrar, saber sair do lugar, saber se colocar. É muito interessante a gente esclarecer o conceito disso aí, quando a gente fala sobre autoconfiança, né? Que às vezes, até para quem é leigo, ou às vezes a pessoa já teve uma experiência ruim na adolescência dela, ou na fase adulta, né? Onde teve um mau exemplo de um praticante de arte marcial, de um lutador, que seja. Mas quando a gente, que possa ter parecido a autoconfiança, ter parecido a arrogância ou prepotência. Não tem nada a ver com isso, né? A autoconfiança que a arte marcial traz para a criança, para o adolescente, para o adulto, independente da fase, é no sentido de que você sabe do seu potencial. Então você não precisa provar nada a ninguém. Por exemplo, a violência, ela é um reflexo do quê? Da insegurança. Sim. Entendeu? Pessoas seguras não são... eu não falo nem violência. A covardia, a agressão. A agressão, ótimo. Por exemplo, se eu sou afrontado por coisa. alguém, sou afrontado, alguém me desafia, fere o meu ego, fere a minha vaidade, seja o que for. Eu sei do meu potencial. Eu sei o que eu faço com essa pessoa. Entendeu? Obviamente não preciso me rebaixar o nível dela. Agora, você pode ver, quando a pessoa se sente segura, quando o que o agressor fala às vezes contra é só você, na fala mesmo. É isso, mas realmente te serviu aquilo, se ele conseguiu te ferir, é porque você já é inseguro. Não foi o ato dele em si, não foi as palavras dele. É o que você fez com aquilo que Exatamente. ele fez. Então, assim, a insegurança gera covardia. Pessoas violentas, pessoas brigantes, por exemplo, na escola. Uma criança é natural. Fica com a criança, vou te pegar na saída. Ele fica com medo, ele vai lá e quer provar que ele consegue. Não precisa. Ele já é inseguro. Né? Então, quando a gente fala de autoconfiança, é isso. Né? Você saber do seu potencial
né? Saber que você pode, até onde você pode ir, o que você é capaz, automaticamente você se torna uma pessoa insegura, né? A gente sabe que violência, ela é uma reação de pessoas inseguras, para tentar mostrar que não é da maneira errada. Mas essa autoconfiança é engraçado, a gente só consegue ela, assim, às vezes as pessoas interpretam ela de forma errada, acham que o elogio dá isso, mas não é com a prática, é saber, ainda mais para o homem, né, saber aonde ele consegue chegar, o que ele consegue fazer para se defender. Então, eu não consigo verificar assim, eu, na visão de mãe dos meus meninos, eu não consigo enxergar uma autoconfiança que não seja ligada a ter uma arte marcial junto com ele. Assim, na figura masculina, que eu acho necessário. Ele vai precisar da força para defender, que seja a mulher dele alguma vez, ou ele mesmo. Então, assim, talvez ele passe por essas situações até no mundo de hoje, e aí? A autoconfiança dele não é só de, enfim, não é só de estudo, não é só, eu não consigo ver isso preenchido no homem se não tiver uma arte marcial junto. Não é só de religião também. Na biomecânica existe um conceito que fala o seguinte: desde que o mundo foi criado, desde que o mundo é mundo, sempre sobreviveu o mais apto. Isso não é um discurso, o problema é você tratar isso como um discurso obsoleto. Estatisticamente, até no conceito do tiro, né? Tudo. No tiro, hoje, geralmente quem atira primeiro, né? É o cara que já leva vantagem, né? No mundo policial é assim. E quando a gente fala de ser apto, né? Nós estamos falando em todos os sentidos, certo? Dessa aptidão. Por exemplo, a gente sabe que hoje nós temos duas fases de... Antes, um exemplo. O termo muito disseminado já no jiu-jitsu hoje, eu ouvi isso do mestre Fábio Gurgel, né? Eu falo muito para as crianças lá, tanto para as crianças, quanto os adolescentes, como competidores. Qual que é a filosofia que o jiu-jitsu traz para a gente, né? Porque as pessoas pensavam o seguinte, eu era assim, né? Até a minha faixa roxa, quando eu comecei lá no início, eu passei pro jiu-jitsu, por ser uma arte marcial brasileirada, não ter aquela cultura oriental. Qual que é a filosofia do jiu-jitsu, né? Eu não sei, qual que é, eu não sei. Tá vendo? Pois é. Porque qual que é a diferença? E olha que eu tô lá sempre, não sei. Qual que é a diferença de arte marcial e um esporte qualquer, um outro esporte qualquer? Qualquer não entendo de forma pejorativa, tá? Sim. Eu quero dizer o seguinte, a arte marcial precisa ter 4 pilares, né? Que é rito, doutrina, mística e filosofia. E a arte marcial, ela tem que ter isso. Isso é arte marcial. Você pergunta qual que é os pilares da arte marcial. Por exemplo, você tem o boxe, né? O boxe não é uma arte marcial, é um esporte de luta, né? Ele tem filosofia, não, tradição. Rito, mística, filosofia e tradição, né? O boxe tem tradição, certo? Mas ele não tem um rito. Talvez ele não tenha uma filosofia. Mas enfim. E qual que é a filosofia do jiu-jitsu? O jiu-jitsu tem ou não filosofia? Tem. E o mais incrível, eu falo que eu também pratiquei karatê, pratiquei outras artes marciais. Na verdade, o jiu-jitsu não era muito conhecido, né, antes aqui. Não, Quer dizer, começou no Brasil, mas não tinha academia. Eram poucas, né? Hoje, o jiu-jitsu, hoje nós estamos, acho que, na melhor fase da popularidade do jiu-jitsu, né? Justamente por isso. Porque, por exemplo, quando você quer, eu acho isso incrível, é você conseguir virar a chave. Por exemplo, como que eu vou virar a chave? Como que eu vou fazer um médico? Como que eu vou fazer um cirurgião plástico? Hoje eu tenho um aluno particular que é cirurgião plástico. O aluno ele quis aprender a treinar jiu-jitsu. Como que você vai trazer um empresário, né, numa maneira mais treinar o jiu-jitsu? O que você vai falar para ele? Óbvio que ele sabe que é uma defesa pessoal, uma técnica de combate corporal, mas o que mais? O que isso vai me ajudar na minha profissão? O que isso vai me ajudar na minha vida? O que vai agregar, né? O que vai agregar na minha tomada de decisão? É só isso? Não é. O jiu-jitsu, e você mostra isso na prática. Eu mostro isso para as crianças, a gente mostra lá no projeto, para os adolescentes e para os adultos que vão treinar. Na aula introdutória eu costumo dizer o seguinte, a minha obrigação na aula introdutória é mostrar para o aluno que está conhecendo o jiu-jitsu qual é a conexão dele, dentro do tatame e fora. O jiu-jitsu ele vai te ensinar, todo dia que você lutar, o jiu-jitsu, ele foi criado para combater reações instintivas. Certo? Ou seja, você vai se colocar em situações de estresse, situações de adrenalina, de pressão, e você vai ter que achar uma solução para resolver o seu problema e não piorar ele. Ou seja, você não pode reagir instintivamente àquela reação.
E na nossa vida nós passamos por isso todos os dias. O médico, o empresário, o advogado, seja qual for a sua profissão. Nós sabemos muito bem. As crianças às vezes não entendem isso logo de cara. Mas Sargento Paz, você sabe que muitas vezes nós vamos ser colocados na nossa vida, fora totalmente da nossa profissão. Sim. Nós somos policiais em situações de estresse. É muito fácil você pensar no 12 por 8. Você está tranquilo, né? Você não está sendo estressado, você não está sofrendo pressão nenhuma. Você pensar ali para tomar uma decisão é muito fácil. Agora coloca alguém nas suas costas tentando te estrangular. Você tem que se defender desse estrangulamento. E agora? Exatamente. E essa defesa dele não vai ter que ser pura e simplesmente uma ação mecânica dele. Ele vai ter que pensar. Por quê? Porque o cara que está atrás ali, tentando estrangular ele, é um praticante também. É um cara que conhece essa reação mecânica dele. Então ele vai ter que pensar numa reação, de fato, mesmo estressado, mesmo uma situação difícil ali, de pressão, ele vai ter que... ele não pode reagir... A gente fala que é o confortável no desconforto. Exatamente. Então, assim, depende... Porque qual que é o problema? Se ele pensar na primeira coisa que vem à cabeça dele, ele pensar errado, eu estrangulo ele e finalizo ele. Na vida, eu e o Sargento Paz, a gente morre. A senhora também na sua profissão só toma um prejuízo muito grande. Ou arrume um processo, ou prejudique alguma coisa da sua família, se a senhora não pensar na situação de pressão. Se a senhora reagir de forma instintiva. Então, essa é a filosofia do jiu-jitsu. Você pensar sobre pressão e não reagir de forma instintiva. Você tem que pensar naquele momento de estresse em algo que vai resolver o seu problema, não piorar ele. Hoje, na toa que você pode ver nos podcasts da vida aí, o jiu-jitsu, ele tomou um boom, assim. Ele explodiu. Exatamente. Ele explodiu no mundo, não foi só no Brasil, eu vejo. E em todos os níveis. Sim. Isso é o mais incrível. Crianças, adolescentes, adultos. Profissionalmente. Qualquer nível profissional, desde o vendedor de picolé ao CEO de multinacional. Treinando jiu-jitsu, porque ele viu ali que ele pode tirar instruções, ensinamentos do tatame e levar. Fortaleceu tanto o lado esportivo quanto o lado profissional também, né? A pessoa tá vivendo... E tem gente descobrindo isso agora, né? Empresário já depois dos 30, 40 anos. Imagina o seu filho descobrindo isso já com 6, 7, 8 Na verdade, não sei nem se vai descobrir, mas já vai estar tão internalizado que vai já tá natural. Bom demais. Mas, na verdade, eu vejo isso mesmo. Por exemplo, quando a gente fala de autoconhecimento, ou quando fala de ganhar fortaleza, eu vejo as pessoas querendo praticar. E o jiu-jitsu está em primeira escolha das pessoas que eu conheço e tudo mais. Por quê? Porque ela tá na lida com quem ela não conhece. Lá tá rolando no chão, tem que se defender e tudo mais, assim. Depois, a gente podia até mostrar como é, mas eu acho que a maioria que vê aqui sabe como é a luta do jiu-jitsu. Mas ela é de chão, ela é de finalização, ela é de contato. Eu acho, assim, que o fato dela estar... como você disse aí, primeira escolha, né? Naturalmente está se provando a eficiência do jiu-jitsu e já se vem provando já há muito tempo a eficiência, né? Na época que os Gracies começaram a desafiar as melhores artes marciais do mundo e provou a eficiência do jiu-jitsu, né? Eu conheci um karateca, eu não lembro se ele era 5 dan, 7 dan de karatê, assim, 30 anos de karatê, e ele falou, cara, meu maior arrependimento foi não ter começado o jiu-jitsu há 30 anos atrás, porque não existe uma luta que comece em cima que não termine embaixo. Isso ficou muito gravado pra mim, porque ele falou, cara, eu sei tudo em pé, mas se o cara no primeiro segundo de luta ele me derrubar, encurtou a distância, acabou, eu não sei o que fazer, morri. E o jiu-jitsu não, você pode começar em cima, que nós ensinamos como se defender. Se for pra baixo, ocasionalmente ocorrer uma fatalidade, ele cair, ou ele mesmo quiser colocar pro chão e cair, a defesa pessoal vai tomar o rumo que ele desejar, que ele quer, porque vai estar preparado. E essa situação de estar confortável no desconforto, nosso treino é isso. É todo dia estar confortável no estresse, sob pressão, porque é aí que a filosofia entra em cena, né? A gente o jiu-jitsu vai aparecer aí, cara, a eficiência dele, a gente vai estar tranquilo no momento. Por ser contato, né? Contato ali direto, isso é muito interessante também, porque... E tem a parada do esporte do contato que é longe, né? Ali você toca ali, pá, bate, sai, bate. Nossa, agora quando tem alguém te amassando... gente, isso é maravilhoso. Já sufoca, diafragma, falta ar, falta oxigênio, não vai pra cabeça. Eu sei aquilo. Automaticamente você é levado a um pico de estresse muito grande. Então, assim... Olha que legal. Todos os dias, ali você vai ter essa resiliência e essa superação. É algo assim muito... eu falo como sargento, né? Eu treinei outras artes marciais.
Nada contra, esse cara tem uma excelente arte marcial, né? Eu treinei muito tempo, mas eu vi no jiu-jitsu essa praticidade, essa objetividade. Todos os dias, se você faz 3 treinos por dia, vão ser 3 treinos, né? Quantas lutas você faz ali, se você fizer, vamos supor, 3 em cada uma, certo? 3, 6, 9. Em 9 circunstâncias na sua vida, você deve se superar de forma prática. Você deve se reinventar ali. Vai acontecer, inevitavelmente. E se superar, assim, gente, deixa eu falar, no chão, com a pessoa em cima de você, não é você dar um golpe e a pessoa cai. E o que eu acho mais legal disso tudo é que a criança, ou quem tá praticando... E pensando de forma racional. Porque se você reagir de forma instintiva, você piora a sua situação. Ela te pega, porque ela sabe que a outra parte, ela tá tentando te finalizar. Ou no pescoço, ou na perna, se ela citou errado, em alguma extremidade lá. Então, ela tem que estar pensando nisso tudo que o adversário tá fazendo, rolando com ele no chão, assim. Eu acho que, pra mim, não vejo... Ela tá suado, cabelo na cabeça, barriga na cara... É meio desconfortável mesmo, mas é isso aí. Foi por isso mesmo que eu escolhi. Eu lembro que eu falava, gente, que arte marcial que eu vou colocar o meu menino. E o jiu-jitsu foi a melhor escolha que eu fiz. O grande mestre Hélio Gracie disse que ele criou o Brasília Jiu-Jitsu brasileiro, foi pra dar oportunidade, né? Para as pessoas franzinas, igual a ele. Igual a ele, né? Eu vi. Bem magricelo, bem magro, e aí ele não era tão alto também. Depois aqui. Pra igualar os oponentes dele, que era superioridade física. Mas ele ganhava nas lutas. A superioridade física, ele igualava na técnica. Ele ganhava nas lutas. Ele igualava na técnica. Então, assim, o jiu-jitsu brasileiro foi criado pra isso. Pra dar oportunidade para aquelas pessoas franzinas, fracas, né? Igualar as com superioridade física, que era mais forte, maior. Né? E ele igualava na técnica. Sim, na verdade, o que eu acho bem interessante é o seguinte, quando você tá lá ensinando o jiu-jitsu, você literalmente está ensinando a pessoa a se defender, porque ele pode até ir pro combate, mas não é aquele negócio de, dou soco. Se eu estiver falando errado, vocês me corrigem. Tô dando soco à distância, o meu soco maior ganha. Não, a pessoa, ela tá lá quieta na dela, o jiu-jitsu vai levar pro chão, então é só se realmente vier até ela. Eu vejo dessa maneira, entendeu? Não necessariamente, né? Levar pro chão. Me corrige então aí. Não necessariamente. O Mestre ele usava um termo que define bem também. Nós temos vários, não podemos definir o jiu-jitsu de várias maneiras. Ele falava, tem até um post dele, não sei se eu acho que eu postei uma vez na página lá. Então, o jiu-jitsu ele é uma ratoeira. Não me explica, eu não captei. A ratoeira não vai até o rato, vai. Fica parada. Entendi. Mas se o rato vem tentar pegar o queixo, agredir, entra em contato com ela, ela dispara. Eu vou ser muito... Sacou? Saquei. Bem isso. É bem isso mesmo. Não, mas e quando eu comecei... Eu sou uma ratoeira ambulante. Não, pois mas isso é tudo de bom. Mas eu lembro quando eu comecei, eu falei, gente, mas cadê o chute? Cadê o soco? Era pra rir, mas nem precisa disso. E, sim, então não tem como aquela criança que tá nesse esporte não se sentir seguro com ele mesmo. Sabe? Pra autodefesa, pra tudo. Hoje em dia... Assim, o jiu-jitsu old school que a gente fala, que é o jiu-jitsu lá do princípio, né? Os mais antigos, treinava muito essa parte em pé, assim, né? De soco, chute, né? Treinava antes? Não, faz parte do jiu-jitsu. A base do jiu-jitsu é isso. Defesa pessoal tá dentro do jiu-jitsu, isso. Só que com o passar do tempo as modalidades esportivas foram crescendo, as confederações, foi criando muitas competições, e aí tanto a luta ela começa em pé. Só que, né? Sim. Só que aí tirou essa parte do soco, da agressão, e aí deixou só mais a parte finalização, estrangulamento, torções, mas né, então, domínio. Pode então assim, não pode também. Não. Tudo isso voltado pro domínio. E tudo isso que acontece no jiu-jitsu é simplesmente para você dominar o seu adversário. Você não precisa de mais nada. Que é legal, você dominar a pessoa ali, você conseguiu dominar a pessoa. Você tem N possibilidade de fazer o que você quiser com a pessoa, inclusive de estar dominando e ligando pra polícia, ligando pra alguém pra ajudar, segura o cara aqui, amarra ele aqui, né? O cara tá estressado, tá alterado. O jiu-jitsu te proporciona isso, você dominar o seu oponente. Então, pegar essa parte. Então, assim, hoje existe milhares e milhares de diversas técnicas e conexões dentro do nosso esporte que proporciona isso, né? E o esporte tá tão difundido no mundo que agora nós estamos no início de 2024, né? Em 2023 nós levamos nossos atletas para competir o brasileiro, que é pela Confederação Brasileira de Jiu-Jitsu, a CBJJ.
Foi o maior evento já realizado esportivo do jiu-jitsu da nossa categoria, com mais de 8 mil atletas inscritos. A pessoa, uma competição que não é uma modalidade olímpica, né? Você reunir 8 mil atletas. 8 mil atletas. Cara, isso aí é histórico. E nós estamos falando só de competidores. Só competidores. Imagina os competidores. E esses competidores representam menos. Imagina uma competição desse nível. 5% representa? De todo Imagina com uma competição dessa magnitude, ver gente do mundo todo competir aqui no Brasil. Só pra você ter noção, o Felipe, que agora tá indo pra Paris, na França, né? Conta um pouco dele. O Felipe, ele participou desse campeonato brasileiro. Na categoria dele, ele foi... É um aluno de vocês, né? Primeira vez que ele participou desse campeonato, que é com kimono, que ele participou, ele ficou em 3º lugar. Na chave dele tinha mais de 70 atletas. 70 atletas disputando 3, primeiro, segundo, 3º lugar. Então, as melhores academias do mundo reunidas, nosso projeto social, dentro de um batalhão, eu consegui colocar um aluno no pódio, em 3º lugar. Olha que legal. Isso aí pra nós, é uma vitória muito grande, assim, a gente olha tanta coisa que a gente já passou e é que as pessoas não têm dimensão, assim, de tanta coisa que nós já conseguimos conquistar, das coisas que já passou, né, e às vezes, assim, um atleta conseguiu um feito histórico desse, mas, cara, é muito difícil isso, é muito difícil. Sim, eu imagino. Porque na maior competição do mundo do nosso esporte, nós conseguimos colocar um aluno nosso, de um projeto social, que mora praticamente de frente do Batalhão Rotan, em cima do pódio. Cara, isso é muito, assim... gratificante. É muito gratificante. E, assim, é sinal do que a gente tá fazendo tá dando certo, porque... Imagino tanto... praticamente sem recurso. Cara, imagina, o que eu fico assim, eu sempre fico falando isso. Eu falo e repito mesmo, onde eu estiver. A gente consegue fazer tanta coisa com tão pouco. Com boa vontade. Cara, imagina se a gente tivesse condições de estar lá no meio dos políticos que jorra dinheiro, derrama dinheiro nos lugares aí. Às vezes, um coffee break desse, um coffee break de um político é o que a gente gasta pra gente manter um projeto social com 1.000 crianças, com 1.000 alunos. Um coffee break deles, que eles gastam num coffee break pra ficar lá aparecendo. Então, assim, cara, as pessoas certas, nos lugares certos, se transformam, né? É aquele ditado que por querer faz mais do que 10 por dever, né? O que a gente faz sem recurso, sem nada, a gente consegue... A gente tá praticamente conseguindo levar o Felipe sem nada, cara, pra Paris. Pra Paris. Só pela força de vontade, pelo querer dele, com nossos treinos, tá empenhado, treinando todo dia à tarde lá, né? Imagina se a gente tivesse recurso ali mensal, as pessoas patrocinando com boa vontade, com bom coração ali, ajudando. Não, o que vocês precisam? Precisa agora fazer tantos... A gente deixa de levar as crianças pra viajar, a gente deixa de levar os alunos pra competir, porque não tem recurso. Por exemplo, que pra levar um aluno pra competir, ele precisa fazer inscrição, ele precisa se alimentar, ele precisa se hospedar. E se manter lá, né? Então, aí tem que manter lá 3 dias numa competição. Aí depois tem que retornar, né? Então, isso aí vezes 30, 40, assim. Porque assim, eu tô falando 30, porque às vezes é o que dá pra gente levar. Às vezes nem metade disso aí dá pra levar. Entendeu? E aí, se a gente pudesse levar 100, 200, desses 100, 200, quanto a gente conseguiria? Olha que legal, é a página de vocês. Na verdade, é o perfil, né? Desses 100, 200, se a gente pudesse levar 50 cada vez que nós fôssemos competir, quantos desses já não estaria hoje viajando o mundo todo, com patrocínio, com apoiadores? Não, e estaria pegando o esporte pra ser a vida dele. Na verdade, esse é o perfil deles, ó, gente, do jiu-jitsu aqui. Na verdade, desse projeto social deles. Sigam aí, galera, quem quiser. Não, e além de seguir, mais, tem muita coisa interessante aqui. Das nossas atividades. Aqui tá mostrando, podia rolar um pouquinho, Alex, pra gente ver que tem com crianças. Olha aqui, gente. Foi a nossa graduação, né? Graduação. A graduação de fim de ano. Essa eu perdi, eu não tava aqui. A gente sempre buscamos trabalhar, assim, com palavras positivas, né? O nosso lema lá, as crianças têm que estar estudando. Sim. Não pode fazer uso de bebida alcoólica, não pode ter... Respeitando os pais, vocês falam isso toda hora. Droga nem se fala, né? Não, né? Verdade? Nenhum tipo de droga. Não, vocês precisam ver, assim, eu como
uma mãe que tô de fora e chego lá, é uma graça, porque tudo bem que eu tô lá sempre, mas todo mundo se cumprimenta, você vê que lá é uma família, eu tô falando dos meninos, tá? Dos meninos que estão lá. Oi, tia, oi, não sei o quê, e aí como foi o campeonato? Foi bom, o outro vendendo bombom pra bancar o próprio campeonato, então assim, é uma graça e um respeito que, tanto é que eu trouxe os dois aqui, porque pra mim saltou os olhos. Eu, assim, adoro estar lá com eles e adoro que meu menino frequente também lá. Agora, eu preciso que vocês pontuam, porque acaba que esse podcast é para chamar a atenção da mãe. Olha, com relação a todos os temas que a gente traz aqui. E o jiu-jitsu também é para isso. Eu queria que vocês falassem um pouco mais. Quais são as consequências do menino novo, adolescente? Porque eu acho que é quase tudo a mesma coisa. Tudo bem que depois a gente tem a consciência do mais velho. Mas ele pega isso de forma inconsciente antes também. Quais são as consequências de ter... Eu quero falar do jiu-jitsu, mas de todas as artes marciais, mas do jiu-jitsu na vida de uma criança. Que seja uma criança que não tem condição ou que tem, porque eu acho que é igual, assim, a que não tem condição acaba pegando muito mais do que a que não tem, porque é aquilo que ela faz, mas eu acho que a consequência é a mesma e eu vejo isso no meu garoto, mas eu vou deixar para vocês falar. Bom, vamos falar, né, vamos dizer o seguinte, vamos fazer a pergunta, né? Refaz a pergunta. Por que a mãe, né, pode se perguntar, né, por que eu deveria levar meu filho ao projeto ou treinar jiu-jitsu? Por quê? Eu obviamente, né, eu vou falar arte marcial. Quando a gente fala de atividade física em si, de esporte como um todo, né, eu vou militar a respeito da arte marcial. Obviamente eu faço isso, né, já. Eu falo que a arte marcial, todo homem, todo cidadão deveria treinar uma arte marcial. Principalmente o homem. Por quê? Porque quando a gente fala de arte marcial, nós estamos falando de... É aquilo que eu falei lá, que eu falei anteriormente. Nós estamos falando de uma atividade física, de um esporte, que vai despertar a mentalidade defensiva de uma pessoa. Que é aquela questão da autossegurança, da autoconfiança, da resiliência, estar confortável no desconforto, de se superar, né? De combater reações instintivas provocadas pela descarga de estresse, né? E a gente tem, por exemplo, quando você coloca uma situação de alerta, há uma descarga de adrenalina e cortisol muito grande no sangue, que provoca reações fisiológicas. A arte marcial consegue fazer com que você controle isso, né? Eu dou instruções na polícia também, ministro alguns cursos, e dentro lá do batalhão, por exemplo, eu dou instrução de controle de submissão para os pelotões. Eu oriento, eu recomendo que todo policial, para você ter uma ideia, deveria treinar uma arte marcial. Entre outras coisas. Já há até um artigo parecido, né? Vai ser também o meu artigo, meu TCC, eu estou fazendo a pós-graduação em Biomecânica e Psicologia do Combate. Eu vou tratar sobre isso. Eu falo para os policiais, depois de um confronto armado real, ou de um treinamento de tiro simulado, a gente chama com stress fires, drills elaborados, depois disso, eventos que vão te colocar, esportes que vão te colocar em situações parecidas com essas, de estresse, adrenalina, né, são esportes de combate. Ou seja, é como se o policial que pratica arte marcial ele estivesse fazendo o dever de casa. Há alguns esportes radicais também, né? Mas o mais próximo ali, que vai submeter os policiais a esses efeitos psicofisiológicos, que é o que determina de fato a reação, a performance, o sucesso ou não, e muitas ocorrências, é arte marcial. São os esportes de combate. E para a criança não é diferente. Para o adolescente não é diferente, né? Vamos dar um exemplo. Nós temos hoje, a gente sabe, né? Tem vários estudos aí que dizem o seguinte, né? E há uma cultura, né? Querendo ou não, muitas vezes, como eu vou dizer assim, a gente sabe que tem pais que realmente a profissão, né? Aquela correria da família, ter que correr atrás do provento ali, trabalhar, enfim. A gente sabe que tem pais que é pura negligência mesmo, né? Quando você tem pais que ele entrega o celular pro filho, porque enquanto o filho tiver com o celular ali, não vai estar dando trabalho para ele. Deixa ele intertido ali com o celular na mão. É polêmico, isso não é melhor ser nem... Tem que falar sobre isso. Que eu me viro, que ele não me atrapalha. A verdade é essa. Só que o que ele não sabe é que ele tá sabotando covardemente o filho dele. Desde o feto, né?
quando a gente fala de desenvolvimento motor, nós estamos falando de várias fases que começam desde o pé. É uma fase. Nós temos o desenvolvimento de uma criança, de um ser humano, de um adulto. Nós temos duas fases que começam na infância, né? Que é o desenvolvimento motor e o desenvolvimento cognitivo. Certo? Como que a criança se desenvolve motoramente falando? Estando em movimento. Sim. De forma bem resumida, né? A gente for fazer outro podcast só sobre isso, né? Mas ela está em movimento. Ela correr na rua com outra criança, brincar de pega-pega, de esconde-esconde, jogar bola na rua. É por isso que a parte lúdica do início das aulas das crianças é muito importante. Isso. Que tem lá. Isso. É muito importante. Cadeiras. É subir. Isso eles que me ensinaram. É subir em árvore, subir, né? Óbvio que é perigoso, né? Mas a gente sabe, criança faz isso. Né? Ainda bem que faz. Eu fiz, exatamente. Mas não precisa ser necessariamente Eu fui uma criança tranquila, cara. Eu tenho 18 cicatrizes na cabeça. Ainda bem, eu falo que só torna mais forte. Então assim, você está desenvolvendo, a criança está de forma, brincando ali em casa, subindo na cadeira, ela está fazendo algo que é instintivo dela, mas que tem uma parcela fundamental na adolescência e na fase adulta dela, que é o desenvolvimento motor. Nós temos a outra fase, que é a fase de desenvolvimento cognitivo. Certo? Qual que é o problema? Primeiro, você entrega um celular para uma criança, ela não vai correr com o celular. Celular, tablet, TV. Qualquer tela. Você entrega uma tela para uma criança, ou você permite que ela fique viciada e faça aquilo horas no computador, videogame. Ela não vai brincar de esconde-esconde com aquela tela. Ela não vai correr, jogar bola com aquela tela. Vai fazer o quê? Vai ficar sentado no sofá. E fica o dia inteiro se você deixar. Sim. Fica o dia inteiro. Tá, mas beleza. Fase motora. Já foi sabotada. Certo? Você mais fez isso para um garoto, né? Você isso fez é mais isso, importante ainda. Você fez isso com seu filho. Lá. E a parte cognitiva? Isso. Neurocientificamente falando, é senso já por vários cientistas que a tela ela atrapalha o desenvolvimento cognitivo. Por exemplo, nós temos até alguns aplicativos que tentam simular qual que é o nome? Você falou no início do Kindle. Educação, livros, leitura. Virtuais para você ler numa tela. Só que nós sabemos que se você lê um livro é diferente numa tela e ler o livro físico, tá até perdendo-se essa cultura, né? Eu preservo a tradição. Eu leio o livro físico, eu folheio a letra. Por quê? Porque eu sei que você lendo esse mesmo livro que eu leio numa tela, ele não ativa nem 20 neurotransmissores. Quando você lê o livro folheando, você ativa mais de 100 neurotransmissores. Ou seja, aí você entregou uma tela para o seu filho, para uma criança, para ela ficar sentada e não desenvolver. Sabotou ele. Sabotou. Em 2 níveis. Sem ele saber. Coitado. Exatamente. Motoramente falando e cognitivamente tá sendo injusto com o teu filho, né? Aí tem essa fase, que isso poderia ser, né, terminando a resposta, isso poderia ser ali a parte... Isso vamos dizer assim, só arte marcial faria isso? Não. Qualquer atividade física, você colocar o seu filho, vai auxiliar ele cognitivamente e principalmente na fase de desenvolvimento motor dele. Só que aí, a arte marcial, ela faz isso. Muito mais. E além disso, ela forja ele como homem. Ela ensina ele a se superar todos os dias, a saber enfrentar os riscos, as dificuldades, né? Estar confortável no desconforto, a não reagir de forma instintiva a situações de pressão e estresse. Eles são situações de alerta que você é colocado, que só praticando atividades de combate, né? Onde você vai ter um inimigo, um adversário à sua frente, tentando te subjugar, você vai conseguir desenvolver de uma forma mais plena. Isso eu acredito que seja um fato. Na verdade, eu acho que é tudo que os pais buscam. E assim, acabam não fazendo, ou sei lá. Mas tudo que um pai busca pro filho, o que é? Ele ter resiliência, ter garra, ele ter autoestima elevada, ele saber equilibrar a força dele com o intelecto dele. Ou seja, eu não vejo que é mais que... Tem outras coisas, mas assim, isso é tão básico que a gente dá para os filhos, que eu não vejo como não ter um esporte inserido na vida de uma criança. Eu não consigo enxergar. E o que eu acho bem legal do jiu-jitsu é tudo isso que a gente falou. Além disso, assim, o que eu percebo no meu menino é o equilíbrio que dá em cair, andar, em subir e tudo.
E o que eu acho que o que a gente deveria até bater um pouquinho mais aqui ele pode ter um adversário sim em toda a luta, porque ele vai estar lutando, corpo a corpo e tudo mais, mas ele tem também, junto com isso, gente, o campeonato que ele vai treinar. Sim. Ele tem que E as participar missões, né? desse campeonato. Assim, isso foi uma coisa que a gente conversou bastante. Você lembra, Sérgio Paz? A importância de participar de um campeonato. Da criança ter aquilo que ela sabe que ela vai ter que estar lá lutando com quem não sabe quantas lutas, sei lá com quem, vai estar todo mundo olhando. Isso se pra gente já é um frio na barriga, você imagina pra uma criança e o quanto isso é importante. Ai, Fernanda, mas eu tô levando ele ao limite. Que bom. Do desconforto. Que bom. Os campeonatos são quantas vezes por ano aqui? Então, nós temos hoje 4 etapas no estadual aqui. Temos alguns campeonatos que são realizados por outras entidades, assim, eu vi que esportiva, né? Mas nós participamos de diversos campeonatos fora do estado também, né? Não, na verdade, então a gente tem o nacional? Nós temos estadual, nacional e internacional. Mas, sim, hoje temos as duas maiores confederações, a CBJJ, a CBJJE, que eles têm um calendário bem grande, bem extenso assim, de competições, né? Fora do estado. Sim, fora do estado. E no nosso estado nós temos 4 etapas estaduais. E na verdade isso para criança é de 3 a... Aí assim, são diversas categorias, né? A partir... os pequenininhos, acho que menos de 6 anos, até 5 anos. Tem de 3, não tem? Até 5 anos, aqui no estado faz um festival de medalhas, tipo assim, ele não tem um compromisso são 5 anos, na verdade entra com 3... Ele não tem um compromisso, assim, de ganhar uma luta, né, oficialmente, né? Sim. É mais pra poder incentivar e motivar ele, não, né? Mas ninguém tá interessado... Só que nessa parte cognitiva que o Lima falou, é importante a gente falar, porque é a idade do desenvolvimento da responsabilidade do caráter, né? Que é 6, 7 anos de idade. Hoje em dia isso tá aumentando a idade, né? Cada dia que passa vai aumentando esse amadurecimento, né? Até as escolas Waldorf, eles trabalham isso bem separado, né? Que antes dos 6 anos é uma metodologia, a partir de 6 anos, 7 anos de idade é outra metodologia. Justamente para poder encaixar, colocar certinho aonde que tem que ser trabalhado cada coisa, né? A parte de desenvolvimento motor, a parte cognitiva, né? A parte da responsabilidade, a parte de formação de caráter, né? Porque a gente tem que saber diferenciar isso até para nós que trabalhamos com jiu-jitsu. Às vezes as pessoas acham que a gente vai colocar a criança ali para se agarrar, se enforcar. Não é, cara, a gente sabe a gente sabe, né? Então assim, qual que é a idade ideal pra gente colocar? Ao meu ver hoje, através dos estudos que a gente tem, que é o recomendável para as crianças começarem a praticar uma atividade física, está escrito isso, é 6, 7 anos de idade. 6, tá? 7 anos. Por isso que a gente tem 6 anos hoje lá, não tem menos. Porque se a gente também se colocar 5 anos, hoje nossa fila de espera tem 500 crianças. Se a gente colocar 5, vai para 700, 800, para 1000, entendeu? Então assim, a gente também não tem condição de atender mais do que a gente já atende. Mas nós temos academias de amigos nossos que já pegam a partir dos 4 anos de idade, é muito legal. Só que muitas vezes alguns pais frustram, porque ele acha que vai colocar o filho de 4 anos, 5 anos, 6 anos pra poder lutar. Mas não é pra lutar. Não é isso. A gente tudo que falou aqui não é pra lutar. Vai acabar atrapalhando o desenvolvimento dele, vai atrapalhar o interesse dele querer realmente aprender a atividade física, porque tem a etapa a ser cumprida, ele tem ainda que chegar na fase dele, entendeu? Então não é assim que funciona. E os pais têm que entender isso também, né? Vai chegar um nível que isso aí vai ser interessante, né? Você colocar a criança para se testar, o adolescente, né, para se testar, para ele sentir, né, eu costumo dizer que a questão da competição é muito interessante justamente para você trabalhar essa sua capacidade de resiliência, né, que ali na competição onde você vai ter o estresse, vai sentir a adrenalina, o frio na barriga, e aí como você vai se comportar? Parte emocional vai tudo tá desequilibrada. Então é muito bom, mas tem a fase pra isso, tem um momento pra isso. E a gente tem que saber tratar de forma individualizada. Cada criança é uma criança. E é individualizada. Se a gente vai estar falando. Individualizada e de forma humanizada, né? Porque a gente tem que saber que aquela criança vem com os traumas dela, vem com a imaturidade dela. Ela carrega muita coisa dos pais, né? Que são os tipos de comportamento. Carrega, claro, né? Com certeza. A gente tem diversos tipos de comportamento, que a criança ela já vem com tipo de comportamento. E muitas vezes esses comportamentos que ela tem, não é dela, ela vem dos pais. Do ambiente que ela tá. Vem do ambiente que ela vive, cara. Então, assim, não tem como a gente exigir de uma criança com 5, 6 anos de idade que ela seja igual uma criança que já tá com 7, 8 anos de idade. Ou, às vezes, até tem 6 meses de atividade física e o pai quer que seja igual. Não, é igual filho. Não é assim que funciona. Então, por isso tem que ter esse olhar mais humanizado, porque a criança, ela chega com
com diversas alterações, né? E hoje, nesse mundo virtual, essas telas, tá praticamente atrasando, né, a maturidade das crianças. Sim. Porque tanta informação, as crianças não têm condição de assimilar, de processar toda essa informação que tem um celular. Ela consegue acessar diversas informações ao mesmo tempo. Então, assim, ela acaba viciando muito mais rápido, muito mais precoce do que um adulto, né? Entre várias outras igual coisas. o Lima falou. Eu vou deixar aqui, enquanto eu vou fazer minhas atividades aqui, eu vou deixar o celular com meu filho aqui, porque ele vai se entreter. Eu prefiro até que ele seja omisso. Ele não tá sendo omisso, ele tá dando uma ação. Nossa senhora, tá dando um veneno. Então, hoje em dia, uma arte marcial, o jiu-jitsu, a gente tá falando hoje do jiu-jitsu, mas independente da arte marcial, o esporte é o melhor investimento. É o melhor, com todas as letras, é o melhor investimento que um pai hoje pode dar pro filho dele, porque tudo é interativo hoje, até nas escolas estaduais hoje, os nossos alunos lá dos projetos sociais. Melhor ainda. Os alunos hoje das escolas estaduais hoje tem uma tela, né, que eles acompanham hoje na tela, chega lá, a internet, a aula no aplicativo e tal. A gente falou essa semana, no final do ano agora. Qual que é o único momento que eles não estão com a tela na mão? Não treinando. O único momento que nós não estamos, até nós mesmo. Qual que é o único momento que a gente não tá com a tela na mão? É o momento que a gente tá lá no tatame. Então, às vezes, a gente fica até enrolando lá no tatame. Acaba o treino, a gente quer ficar conversando, quer ficar ali contando as nossas experiências, né? Não, porque sim. Tem isso lá. Tem essa gostosidade. A gente passa a hora, tem dia que a gente chega 10 horas, 11 horas em casa. Perde até o tempo. E na verdade, assim, olha que curioso, né? A gente tá falando aqui pras mães, e o que eu vejo hoje é essas mães, esses pais, mais informados com relação a isso tudo. Porque o podcast inteiro, por mais que a gente tenha falado que é uma arte marcial, uma luta, a gente não falou sobre isso. A gente trouxe as virtudes. Ninguém tá levando aqui pra ser o campeão, ninguém tá levando aqui pra brigar ou pra ganhar na briga. É pra desenvolver tudo, muito mais, tudo do que não é isso. E que bom se ele for um campeão, mas a gente não tá falando nem nesse viés aqui. Então, assim, esse podcast é voltado pras mães. Isso aqui foi para chamar a atenção da importância do esporte, da arte marcial na vida do seu filho. E eu queria finalizar isso com alguma mensagem para essas mães. Quando eu digo mãe, é para a cuidadora do filho, que às vezes não é a mãe, não é o pai, ou seja, para quem puder fazer isso pela criança, colocar numa atividade física, mas quem dirá no arte marcial ou no jiu-jitsu. Eu, das artes marciais, eu escolhi o jiu-jitsu. E sim, sei muito pouco, mas pelo pouco que eu vi, eu escolhi o jiu-jitsu. Eu queria que vocês finalizassem com essa mensagem, falando o que for preciso para a gente poder realmente abrir a cabeça de quem estiver enxergando, de quem estiver vendo esse podcast. Vou deixar com vocês agora. Eu gosto de falar assim para os alunos, né, que tudo que a gente faz hoje, inclusive é o nosso slogan lá, né, formando cidadãos, né, é pra gente ter paz na nossa vida, porque a coisa mais importante que existe é a paz, né. Tem até uma frase do Mahatma Gandhi que fala que não existe um caminho da paz, a paz é o caminho, né. Então o que a gente trabalha hoje é pra ter paz, pra gente ter uma vida tranquila, uma vida com saúde, uma vida que a gente pode ter uma boa convivência com nossos familiares, com os nossos amigos. E assim, é importante que os pais encontrem uma referência na sociedade. Seja ela em qualquer... Hoje nós estamos falando de esporte, então seja ela em qualquer esporte ou numa arte marcial, procure uma referência, procure alguém para ele seguir, para ele receber... Ele vai precisar disso. Para ele receber bons ensinos, né? Que às vezes não é porque é uma arte marcial, mas às vezes tem um cara que está ensinando arte marcial, mas ele não é uma boa referência. Ele está aprendendo um esporte, mas a pessoa que está ensinando o esporte não é uma boa referência. E nós precisamos de boas referências, porque essa referência é o que vai lapidar ali o diamante bruto, para ele se tornar ali um... né? E o pai essa joia valiosa, né? Sim. Que os filhos são essa preciosidade, né? Ninguém quer entregar o filho na mão de uma pessoa que não tem total condição para poder, né? Então não é só escolher um esporte, não é só escolher a defesa pessoal, é escolher quem tá ali instruindo o seu filho no dia a dia, o que ele tá falando, o que seu filho tá escutando. Quantas horas ele vai passar com esse instrutor, né? Vai moldar ele. Porque o que ele tá escutando ali vai ter forte influência sobre a vida dele. Ótimo, Sargento Paz. Soldado Lima, bora lá. Bom, você quer forjar o seu filho, né? Você não quer que ele tenha um desenvolvimento motor, quer que ele tenha um desenvolvimento cognitivo,
quer que ele aprenda o significado na prática, de resiliência, de garra, se superar, né? Eu não vou repetir o que o Sargento Paz falou, porque ele já falou, todo mundo ouviu, né? Então, coloque ele para fazer uma atividade física, né? Qualquer esporte, mas obviamente eu sou professor de arte marcial, eu vivo arte marcial desde a minha adolescência, eu dou aula, não só lá no projeto, mas em outras academias. E a arte marcial, como a gente falou aqui anteriormente, né? Ela tem algumas características específicas, né? Que são muito importantes. Eu gostei muito também, lendo um livro, ele me trouxe essa referência. Ele falou assim, para você ver, a gente tinha um conceito, né? Hoje há um conceito, para você ter ideia, do laço temporal disso e da pessoa, né? Hoje, né, essa questão vou dizer assim, uma aversão, né, de um conceito errado que acaba deixando as pessoas, e principalmente as crianças, os homens, mais frágeis, né? Há uma certa limitância em relação à fragilidade que acaba desencadeando até num preconceito. Por exemplo, eu já ouvi pais falarem que o filho dele não vai praticar luta, que o filho dele não vai praticar arte marcial, que ele não vai ficar correndo atrás de bola, o filho dele vai estudar. Beleza, você está fazendo com que ele desenvolva uma parte do que ele precisa desenvolver para ser um homem ou uma mulher formada de forma plena. Mas por conta de um conceito enviesado e errado, você desenvolveu um preconceito e está excluindo uma outra parte extremamente importante e que vai auxiliar também nesse processo cognitivo, que é a parte desse desenvolvimento motor, da forja dele, né? A gente não tem que separar a caneta da espada. A caneta e a espada caminham juntas. O homem, ele tem que ser inteligente, mas o homem precisa ser forte também. A criança precisa ser forte também, né? Vou dar um exemplo, né? A gente ouviu falar tanto, né? Às vezes as pessoas passam, né? Faz o corte do que interessa e fala. Por exemplo, é natural eu questionar a pessoa sobre Aristóteles, né? Eu pergunto assim, você achava que Aristóteles era um cara ignorante, né? É passivo, ou um cara intelectualmente falando raso, fraco, né? Para não dizer outra palavra. Todo mundo diz, não, ele era um intelectual, ele era um cara extremamente inteligente. Isso é pacífico para todo mundo sabe disso. E Sócrates, quem que era Sócrates? Um filósofo extremamente inteligente. Cara, tanto os dois extremamente inteligentes. Você sabia que os dois praticavam atividade física ao extremo? Você sabia que os dois eram praticantes de artes marciais? Aristóteles e Sócrates lutavam greco-romano. Sabia que Sócrates combateu, né? Sócrates participou de eventos na Olimpíadas. Foi soldado, combateu, né? Ou seja, desde a antiguidade, eu não entendo porque que hoje criaram-se uma filosofia, estão criando uma doutrina de separar uma coisa da outra. O intelectual da força, ou a força da inteligência, ou você é forte ou você é inteligente, né? Sócrates era forte e inteligente, Sócrates era inteligente e forte. Uma coisa auxilia a outra. Como faça com que seu filho também seja assim, desde criança. A linguagem hoje, você pode ser inteligente e casca grossa também, tá tudo bem. Pronto. Você deve ser assim. Que bom! Deve ser assim. Até porque a atividade física, né, a arte marcial e toda atividade física, cientificamente falando também, ela tem uma importância muito grande em ativação de várias proteínas cognitivas, de vários neurotransmissores que auxiliam a cognição da pessoa. A atividade física, né? Então é esse o recado que eu deixo. Deixo para vocês, né? Forjem os filhos de vocês. O que está acontecendo hoje, o cenário hoje? Os intelectuais, o povo que é PhD, pós-doctor, os inteligentes, os professores, estão procurando gente velha para fazer as atividades. Nós temos um monte. Juiz, promotor, empresário, povo, só que aí nas limitações dele, né? Já com dor na coluna, dor no pescoço, já com operado, já com estresse traumático, já com problema, transtorno emocional, já assim, né? Uma vida que poderia ter sido evitado, prevenido, se tivesse andando junto, né? Para não dizer que é militante, né? Vamos falar, por exemplo, a força, o fortalecimento, a musculação. Musculação não é vaidade. Nossa Senhora. Nunca foi vaidade. Musculação é saúde. Você quer que seu filho cresça, desenvolva de forma articularmente falando, muscularmente falando, e que ele tenha, principalmente você como pai, tenha uma saúde, uma velhice com qualidade, fortaleça o seu corpo. O que sustenta os órgãos? A nossa musculatura? Músculo. Se a gente está com os músculos frágeis, fracos, nem os órgãos estão sendo sustentados, ou seja, vai adoecer. E indiretamente a arte marcial faz isso.
Gente, que aula, pelo amor de Deus. Isometria, né? Isometria. Você pratica, no jiu-jitsu pura. mesmo, você tá o tempo todo fazendo exercícios isométricos. E olha, a gente vê a diferença em 1 ano, 6 meses. Eu consegui ver a grande diferença. Assim, eu imagino quantos casos de superação que vocês têm com as crianças que vocês enxergam todo dia. Infelizmente, eu não vou ter tempo de colocar isso tudo aqui, mas eu acho que seria um Eu achei bom que a Fernanda gancho. já ia fazer a matrícula dela pra... Pois é. Olha, daqui a pouco eu tô lá com a Elisa, que eu já vi até os benefícios pra eu tô estudando agora os benefícios pra mim, foi o que a gente tava discutindo, você lembra? Mas, Tem enfim. que estudar e treinar. Mas aí é um outro podcast, mas eu realmente sou... E olha que eu entrei sem saber nada. Muita coisa pra orientar as mães aí, ó. No próximo eu já vou vir falando que eu já fiz. Mas, gente, olha, muito obrigada. Obrigada pela mensagem final, que foi muito tocante. Eu acho o seguinte, tem muito pai que quer colher sem plantar. E a gente não deixa, assim, porque a gente vê a diferença no lado positivo quanto no lado negativo. Se você é omisso, vamos fazer alguma coisa, enfim, é 1 horinha lá. Eu digo que são 2 horas por semana, pelo amor de Deus, tomara que coloque mais. Mas isso já faz uma grande diferença, viu? Muito obrigada, Sargento Nós que Paz. agradecemos pelo convite. Obrigada. Isso, Valeu. até agora, volta às aulas, vou estar lá junto. Bora. E bora que bora nesse 2024. Amém. Obrigadão.